nas tuas mãos e que teu Espírito Santo faça toda boa obra, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, toda distração, toda dureza, toda frieza de coração, no nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor Deus, ela encontre o lugar e gere a transformação necessária que todos nós precisamos, Pai. É a nossa oração essa noite, no nome de Jesus. Amém. Para quem está ouvindo aí depois, o podcast, passei um vídeo aqui falando sobre uma ilustração, na verdade, da Reforma Protestante, um vídeo que há um tempo atrás eu já tinha visto, e aí eu lembrei desse vídeo essa semana, enquanto eu estava preparando, quis mostrar para vocês, não sei se alguém aqui já tinha visto, não? Bem legal, bem interessante. E é sobre esse assunto, que eu quero falar aqui hoje, que eu quero entrar um pouco mais a respeito da Reforma Protestante. A gente fez esse estudo algumas semanas atrás, quem estava aí no pequeno grupo, frequente, não faltou nenhum, vocês já fizeram esse estudo, já deram uma estudada a respeito aí da Reforma Protestante, das 5 solas. E aí eu quis hoje, especialmente, trazer de volta esse assunto, porque dia 31 de outubro aí, já é na próxima quinta-feira, é o dia da Reforma Protestante, os 507 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, lá no século XVI, Martinho Lutero foi aí o protagonista daquilo que seria uma das maiores reformas que a igreja passaria até então. Uma reforma necessária, uma reforma profunda que abalaria as estruturas ali da igreja e que isso repercutiu desde então em algo que nós podemos experimentar hoje como igreja protestante, igreja cristã protestante. Se dá a esse ato, se dá a essa reforma, se dá a esse contexto histórico aí, que depois você pode também estudar, pode se aprofundar, para poder entender um pouco mais se você ainda não conhece sobre esse assunto, Mas diante desses versículos, que eu li aqui, lá de Romanos e depois de Abacuque, foi quando Martinho Lutero, ele, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a questionar os ensinamentos e principalmente a venda de indulgências por parte da igreja, então, romana, ali da sua época. E o que eram essas indulgências? As indulgências eram a venda de um papel aonde se conferia àquela pessoa o perdão de pecados, aonde você comprava esse direito da igreja para que você ou o seu parente pudesse ter o perdão dos seus pecados. Para que a alma daquela pessoa, para que a alma daquele seu parente pudesse o quê? Sair do purgatório, que era um estado temporário entre a condenação, a justificação final e a sua morte. Então, eles acreditavam que a alma das pessoas iam para um estado transitório, chamado purgatório. E aí, para que essa alma ela pudesse ter o seu tempo nesse purgatório diminuído, ou até mesmo já com um ingresso direto, um passaporte direto para o céu, eles vendiam essas indulgências para que essas pessoas pudessem de alguma forma ali ter a sua alma redimida. E uma frase famosa de um frade chamado John Tetzel, ele retrata muito bem isso, e que ao longo da história essa frase ela ficou bem famosa, que ela diz assim: tão logo uma moeda cai na caixa, a alma do purgatório sai. Então esse era o entendimento, que quanto maior o valor você pagasse, quando você colocasse a sua contribuição ali naquela caixa, e você comprasse aquele papel, a alma daquela pessoa, ela iria ser libertada do purgatório, ou iria ter o seu tempo aí abreviado naquele lugar. Então, quando Lutero, um monge agostiniano, ele piedoso, devoto, cumprindo ali todos os rituais, cumprindo todas as exigências, daquilo que era o contexto religioso da época, ele, ao ler esses versículos e iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele entende, que o justo, ele viverá pela fé.
Então, quando ele olha esse contexto, quando ele olha a realidade, quando ele saía dos porões, das salas ali, do lugar onde ele era ensinado a respeito das Escrituras, e ele via essa realidade, onde o povo era explorado, onde as pessoas eram exploradas na sua insensatez e davam todo o dinheiro que eles tinham para que a alma de alguma pessoa saísse do purgatório e fosse salvo, ele começou então a questionar tudo isso. Porque ao ler esses versículos, ele entendeu que a salvação era uma obra exclusivamente do início ao fim da parte de Deus. E que o homem ele não teria condições nenhuma de comprar o favor de Deus. E que não havia méritos, nessa salvação da parte do homem. Que o homem, a única parcela que o homem tinha nessa história era entrar com o pecado. O homem, o ser humano, ele não tinha nada a oferecer para Deus, e ali naquele contexto monetário, e aí depois de penitências, onde os homens e as mulheres deveriam pagar para que tudo aquilo fosse concretizado, que não bastasse apenas dar o dinheiro, ainda era passada uma lista de coisas que elas deveriam fazer, para que então essa alma saísse do purgatório. E foi nessa data, por isso que se comemora o dia da Reforma Protestante, porque segundo a história, diz que Martinho Lutero foi na porta aí do castelo, lá da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde ele pregou aí as suas famosas 95 teses, questionando todo esse sistema religioso e esse plano de salvação que era vendido e ensinado por parte da igreja romana naquela ocasião. Então está ali, até a imagem para eu deixar bem claro, para a gente ter isso em mente. E uma das frases famosas que Lutero fala é que não fiz nada, a palavra fez e realizou tudo. Então o marco desta data, onde começa ali uma eclosão de um conhecimento que até então ninguém questionava, começou no dia 31 de outubro de 1517. E às vezes a gente pode pensar que Lutero fez isso já pensando numa revolução, já pensando numa revolta, já pensando em romper. Não, Lutero fez isso porque era uma prática ali dos alunos, dos monges, ter as discussões teológicas a respeito daquilo que eles estavam sendo ensinados. O que ele não imaginava é que tudo aquilo que ele levantou como pontos doutrinários que ele achava que estava contrário àquilo que a Escritura falava, isso levou a tudo aquilo que a gente consegue ver na história, que foi a Reforma Protestante, onde ele contestou as práticas, as doutrinas, os ensinamentos de todo o contexto religioso ali daquela época. E vale lembrar que o acesso à Escritura, ele era somente das pessoas do clero, dos sacerdotes, dos monges, e a língua aonde a Bíblia havia sido traduzida era o latim. Então o povo comum não tinha acesso à Escritura, e essa Escritura estava na língua latim. Então a igreja ela detinha todo o conhecimento e o acesso à Escritura Sagrada. E quando Lutero, estudando, orando e tendo seus momentos ali, não sei se todo mundo aqui já viu o filme de Lutero, onde ele briga ali constantemente consigo mesmo e com aquilo que ele diz que seria um demônio que ele estava lutando ali, na sua consciência e tudo. Vocês vão perceber que ao ler essas passagens, Lutero ele fica inconformado. Primeiro consigo mesmo, porque ele não se achava digno da salvação, de receber o perdão de Deus. E depois, ao ver todo o contexto religioso exterior, as cadeiras ali da faculdade, da onde ele estava sendo ensinado a respeito das Escrituras. Então, o primeiro ponto que eu queria que nós tivéssemos como reflexão, será que quando nós estamos lendo as Escrituras, a palavra de Deus, será que nós temos tido a mesma revolta no nosso interior de não nos acharmos dignos da salvação de Deus?
Ou quando nós lemos e passamos pelos textos, a gente está tão acostumado, né, em ouvir a salvação sobre a graça, em ouvir sobre o amor, sobre o perdão, que isso já não faz mais diferença, isso não nos afeta. Lutero, ao ler os textos, né, ali do Antigo Testamento, e ao ver como que a glória de Deus, como que a presença de Deus, ela era densa, poderosa e causava até a morte daqueles que não eram chamados para estar na presença de Deus ali dentro do tabernáculo, onde eles eram fulminados, isso gerava, né, na vida de Lutero ali um pavor, um temor, e falar: Senhor, eu não sou digno de ser salvo. Então será que nós, quando lemos os textos bíblicos, será que nós estamos tendo esse mesmo sentimento que Lutero teve? E aí, a partir, né, dessas 95 teses pregadas ali na porta do castelo de Wittenberg, houve um acontecimento, alguns anos atrás, que potencializou com que as ideias de Lutero se espalhassem ali por toda a Europa, que foi a invenção da máquina de impressão de Gutenberg, lá em 1439. E era essa máquina muito doida aqui que eu estou colocando na tela para vocês verem. Foi justamente um modelo desse aí, inventado em 1439, que fez com que as teses, né, de Lutero, as ideias de Lutero, se espalhassem por toda a Europa. Seria uma copiadora, vamos falar nos dias de hoje, onde você faz um escrito e ele vai copiando várias vezes para que tenha mais exemplares aí sendo impresso. Então, com a invenção da máquina de impressão, essas ideias de Lutero permitiu com que todas as teses e as contraposições que Lutero fez dos ensinamentos, né, ganhasse aí uma velocidade inédita na Europa. Seria como hoje a gente receber, né, algo no WhatsApp, uma figurinha no WhatsApp e começar a espalhar para todo mundo ali, né? Jogar nos grupos da família, mandar para os amigos, seria mais ou menos nesse contexto. Que se não houvesse essa máquina, muito provavelmente as ideias e as teses de Lutero ficariam apenas regionalizadas ali, apenas na Alemanha. E um detalhe, um fato interessante também, é que Lutero ele ainda traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E ele entendia que as pessoas normais deveriam ter acesso direto aos textos sagrados, e não mais apenas o clero da Igreja Romana. Então Lutero fez a tradução do Antigo Testamento e do Novo Testamento do latim para o alemão. Então olha quantas coisas esse homem fez. Mas o objetivo aqui hoje não é a gente entrar nessas 95 teses, né? Você pode procurar isso na internet depois e ler lá. São 95 teses curtas, mas que são de extrema importância e que todas elas deram o quê? Sustentação para aquilo que ele chamou depois ali de 5 solas, ou 5 somentes da tradução aí do latim, que foram os 5 pilares que fundamentaram toda a teoria e a teologia de Lutero a partir dessas 95 teses. E é dentro dessas solas que eu queria entrar um pouco aqui mais, para a gente poder relembrar e fazermos uma avaliação na nossa vida. Então a primeira sola, né, o primeiro somente é a sola fide, somente a fé. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, primeiro somente aí que Lutero vai descrever para nós é que somente a fé,
que não há nenhum outro meio pelo qual nos leve a crer verdadeiramente em Cristo Jesus, se não for através da fé. Somente a fé é capaz de nos levar ao pleno conhecimento de quem nós somos diante de Deus, pecadores, sujos, imundos, e somente a fé é capaz de gerar em nós o arrependimento genuíno que nos leva à salvação. Esse é o único meio. E por que é importante a gente se lembrar disso hoje, em 2024? Porque muitas vezes a gente está tentando alcançar a salvação, as pessoas estão tentando encontrar a salvação em Deus, ou até mesmo nós estamos tentando entender tantas coisas que Deus faz na nossa vida através de outros meios, através do raciocínio lógico, matemático, através da minha inteligência, da minha compreensão lógica. E é claro que tudo isso que Deus nos deu, essas habilidades cognitivas, é muito bom para que nós possamos ser inteligentes, para que nós tenhamos uma fé inteligente, para que nós sabemos no Deus que nós cremos, pois nós o conhecemos, para que nós venhamos o conhecer. Então eu não estou aqui menosprezando, o nosso raciocínio lógico, a nossa inteligência. Mas o que eu quero destacar aqui dentro de somente a fé, é que muitas das coisas, meus irmãos, não vão ser compreendidas através do raciocínio lógico. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, se a gente começar a fazer as contas e tentar achar que Deus está trabalhando com base na nossa contabilidade, no nosso financeiro, em que 1 mais 1 é igual a 2, nós estamos lascados. Porque na maioria das vezes, Deus não age assim. E é justamente nesse ponto que nós vamos precisar de fé. Que nós vamos precisar de crer tão somente na palavra de Deus, naquilo que Ele disse. Independentemente das circunstâncias, independentemente das situações ao nosso redor. E quando falamos a respeito das pessoas que não conhecem a Deus, isso também se aplica, porque elas querem ir até Deus, querendo compreender logicamente, de forma raciocínica, como que eu vou ser salvo. E essa conta não fecha, porque é somente pela fé. É somente você crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Porque se a gente utilizar outro meio para tentar alcançar a salvação, ou tentar entender os processos de Deus que Ele está fazendo da nossa vida, sabe o que vai acontecer? Ao invés da glória ser dada a Deus, que é o que a gente vai ver mais para frente, o mérito vai ser todo meu. Porque afinal de contas, eu estudei, eu compreendi, eu entendi, logo isso aconteceu. Porque afinal de contas, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, então eu vou ser salvo. E não é dessa forma que Deus trabalha. Hebreus 11, 6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, somente pela fé. E o segundo somente é a sola Escritura, somente a Escritura. Abre aí sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16, que vai falar assim, 2 Timóteo 3,16, um texto também bastante conhecido, que diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, somente a Escritura, ela é suficiente em si mesma. Somente a palavra de Deus é suficiente para que essa salvação seja operada no nosso coração. E o que isso significa? Que a tradição da igreja, os costumes da igreja, nunca devem estar acima da autoridade da Escritura. Falar que somente a Escritura é suficiente é entender que a Escritura, ela se auto-interpreta, que ela está interligada, que não há contradições, que somente a Escritura é capaz de nos levar
ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Que não é preciso mais agora eu rezar 20 Pai Nossos, 10 Ave Marias, fazer penitências, subir no monte, ir para a cidade consagrada, pegar algum objeto santo e sacro, pagar algum valor, alguma quantidade de dinheiro, para que então eu seja perdoado e redimido. Mas toda a Escritura, e somente ela, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é a única fonte de autoridade doutrinária. E quando a gente olha isso hoje, vendo o contexto, de Martinho Lutero, a gente pensa, beleza, naquela época o pessoal não tinha acesso à Escritura, o pessoal era enganado porque eles não conheciam, ok. Mas quando a gente olha no nosso contexto hoje, vocês acham que está diferente? Quando nós olhamos para a realidade da igreja brasileira hoje e dos vários níveis de congregações e de comunidades que são chamadas cristãs, vocês acham que isso está diferente de hoje? Onde as pessoas oferecem o óleo santo de Israel, onde oferecem a terra santa que veio de Jerusalém, o pano ungido, a água consagrada, o objeto que veio de um lugar onde algum milagre aconteceu. E as pessoas, ao invés de confiarem tão somente na Escritura, elas começam a se devotar a outras coisas e a outros tipos de acesso que, teoricamente, iriam nos levar ao pleno conhecimento de Deus. Então, somente a Escritura quer dizer que a Escritura ela é prova e ela interpreta a si mesma. Isso quer dizer que não é a nossa cultura atual que deve interpretar a Bíblia. Não é a cultura pelo qual nós estamos vivendo hoje que vai fazer uma leitura e uma interpretação da Bíblia e dizer o que é e o que não é. Mas é o contrário. É a Bíblia que deve interpretar a cultura, condenando as deturpações, condenando o pecado, condenando a injustiça e fazendo aquilo que tão somente ela é capaz de fazer. Então não é a cultura que interpreta a Bíblia, mas é a Bíblia que interpreta a cultura. Por isso que ela é atemporal. Vão passar séculos, vão passar gerações, mas a palavra de Deus ela vai permanecer por toda a eternidade. Quem tem que mudar é nós. A palavra, ela não muda. Por isso que ela é aplicável em todas as gerações, em todas as eras, em todos os tempos. Somente a Escritura. A terceira sola, somente a graça, a sola gratia. Abra aí sua Bíblia lá em Efésios 2, no versículo 8, no versículo 9. Um texto também bastante conhecido. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então somente a graça, ela é capaz de nos conceder a salvação. Mas o que é graça? É esse favor imerecido. O que nós merecíamos era o inferno, era a condenação eterna, mas Deus decidiu nos salvar. A nossa participação nisso tudo, como eu falei antes, foi entrar com o pecado, foi entrar com as nossas mãos sujas e imundas do pecado. E esse termo graça, apesar de ser tão conhecido por nós, ele infelizmente ele é minimizado na sua compreensão, nessa obra redentora. Porque nós confundimos essa salvação, porque ela foi por graça e não foi de graça. Esse favor imerecido foi a disposição de Deus em nos criar, nos manter e nos salvar à custa do sacrifício de Jesus. Quando falamos que a salvação ela foi por graça, foi porque Jesus pagou a conta no nosso lugar. Foi porque ao invés de nós sermos
condenados e sofrermos a condenação da justa sentença, Jesus sofreu no nosso lugar. E não quer dizer que foi de graça, porque Ele pagou o preço. E entender que somente a graça é capaz de nos salvar, faz com que a gente não viva folgado. Faz com que a gente não viva de qualquer forma, pensando, eu já fui salvo, eu já fui aceito, então eu vou viver de qualquer jeito. Não. Entender que nós fomos salvos pela graça é entender que agora eu tenho que viver uma vida de gratidão a Deus. Porque se quando Ele me entregou tudo, eu não tinha nada, agora que eu recebi tudo dEle, então eu vou entregar a minha vida a Ele. Eu vou entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aos pés dEle, como forma de gratidão. E não como forma de tentar alcançar a salvação ou algum favor de Deus. Somente pela graça. E o outro somente, somente Cristo, sola Christus. Abra aí sua Bíblia em Atos 4, versículo 11 e 12. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Um outro versículo também bastante conhecido, que fala assim, Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. 1 Timóteo 2,5 fala assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14,6 diz assim, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dizer que somente Cristo é único e suficiente para nos salvar, é entender que não há outro mediador entre Deus e os homens, senão somente Cristo. Não há santos, não há papas, não há pastores, não há apóstolos, não há profetas, não há nenhuma outra figura humana capaz de intermediar o ser humano a Deus, mas somente Cristo. Existe um ditado antigo que dizia o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Já ouviram falar? Todos os caminhos levam a Roma. E esse ditado, essa frase foi dita porque durante o Império Romano ali, a criação de estradas e vias de comunicação ali, entre as diversas regiões daquela imensa extensão deste grande império que dominava ali a Europa, eram conectadas. Então esses caminhos, essas estradas, essas vias, eram interligadas à capital Roma. Por isso que se dizia, todos os caminhos levam a Roma. E muitos aqui já vão ter escutado algo similar também, que a gente até fala aqui no manifesto, que todos os caminhos levam a Deus. E por muito tempo, essa frase ela foi taxada aí como errada, como herege, como algo que não são todos os caminhos que levam a Deus. Mas a gente sempre fala aqui no manifesto também, que sim, todos os caminhos levam a Deus. Porque ou você vai chegar diante do justo juiz e vai ouvir a sentença que está descrita lá em Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou você vai chegar diante de Deus, diante do seu advogado, como diz lá em Mateus 24, 34. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então dizer que somente Cristo é o único caminho e é o único mediador entre Deus e os homens, é entender que não existe outro que vai fazer essa intermediação entre você e Deus. Então não tente terceirizar a sua responsabilidade
e o seu devocional com Deus, a sua vida de oração com Deus, para o culto de domingo, para o pequeno grupo durante a semana, ou para o irmão que vai orar por você, ou para o pastor que vai estudar o texto da semana, para então mastigar e entregar uma pregação para você. Não espere tão somente isso, mas que você possa buscar, através de Cristo, esse caminho que agora está liberado para todos nós. Você não precisa mais da intervenção do bispo, do papa, do pastor, mas você agora tem acesso ao Pai tão somente através de Cristo. Então pare de terceirizar, ou pare de tentar encontrar atalhos para que você possa chegar diante de Deus, porque não existe atalhos. Pare de tentar levar a sua vida vivendo de qualquer forma e achando que no final você vai virar a esquina e já vai conseguir encontrar a salvação, porque às vezes não vai haver esse momento. O Senhor pode chamar você e pedir a sua alma hoje mesmo. E não vai dar tempo de você tentar encontrar um atalho ou um caminho mais rápido, mas é somente Cristo. E por último, a quinta sola, soli deu glória. Glória somente a Deus. Romanos 11:36. Abre aí também Romanos 11:36. Acompanhe comigo. Romanos 11:36. Um versículo também bastante conhecido, que tem até música, né, que fala sobre esse versículo. Eu não vou cantar aqui para não constranger os irmãos. Mas quando eu leio eu já começo a cantar, velho. Então, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aí, ó, tá vendo? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória somente a Deus. Entender que a glória da salvação não é nossa, porque nós não podemos fazer nada para merecer. Mas a glória da salvação é exclusiva somente dele. Nós devemos glorificar a Deus apenas a Ele, e não a nós mesmos, e não a outra pessoa, e não a um contexto ou algum objeto, mas a glória deve ser dada somente a Deus. Sabe por quê? Porque do início ao fim, essa obra é Ele que faz. Do começo ao final, tudo é Ele que faz. É Ele que opera o constrangimento, o arrependimento e nos leva ao caminho da salvação. Mas muitas vezes nós queremos a glória para nós. Muitas vezes nós queremos os aplausos, porque afinal de contas, eu sou bom. Porque afinal de contas, eu sou desenvolvido, eu sou despachado, eu consigo organizar todas as coisas, eu consigo administrar tudo muito bem, eu faço as coisas acontecerem. E aí o risco de nós cairmos nessa autoexultação de si mesmo é muito grande. E aí o risco da glória ser dada a nós também, ela é gigantesca. Por quê? Porque no final das contas, tudo aquilo que eu estou fazendo não é para que a glória seja dada para Deus, mas é para que a glória seja dada a mim. Para que no final da pregação alguém chegue, bate nos meus ombros e fale: pregação boa, hein? Ou que ao final de algum evento alguém chegue e vire para mim e fale: o evento foi da hora, lotou. Para que no final de algo que a gente faça, nós estamos querendo a glória para nós. Será que tudo que nós temos feito, nós estamos entendendo isso para que a glória seja dada para Deus? E que se o reconhecimento não vir, se o elogio não vir, se o obrigado, se a gratidão não vir, eu vou ficar tranquilo, porque eu não estou fazendo para homens, mas eu estou fazendo para Deus? E no final de tudo também, quando eu ler a palavra, quando eu orar, quando eu buscar, quando eu participar dos pequenos grupos, dos cultos, dos eventos, das conferências, me esforçar para que
a santificação seja produzida através da minha vida e eu seja mais parecido com Cristo, essa glória seja dada também a Deus e não a mim. Porque a linha tênue que faz com que a gente deseje a glória para nós é muito grande. Porque afinal de contas, eu faço devocional, eu acordo cedo, eu vou dormir tarde, eu leio a Bíblia, eu venho no culto, eu participo do pequeno grupo. Eu faço tudo, assim como o jovem rico disse para Jesus, querendo a glória para si, porque afinal de contas ele era digno de receber a salvação, porque ele cumpria todos os requisitos da lei, porque no fundo ele queria a glória para si. E muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós estamos cumprindo todos os rituais religiosos que a nossa geração e que a nossa era está vivendo, e estamos querendo a glória para si. Isaías 43:7 diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei, para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Glória somente a Deus. Você e eu, nós fomos criados para que Deus seja glorificado, e não o seu nome, que o nosso nome seja esquecido, mas que o nome de Cristo seja lembrado por toda a eternidade, através da nossa vida. E por último, quando a gente vê todas essas 5 solas, quando nós olhamos todo esse contexto em que Lutero ele viveu, em que ele ficou indignado com essas vendas de indulgências, com esses pedidos de doações para que os pecados fossem perdoados, em troca desse perdão, em troca dessa garantia da salvação. A grande questão é que isso não é novo. Isso não aconteceu lá em 1517. Isso não aconteceu lá em 1900, em 1800, em 1970, em outras ocasiões. Mas a grande questão é que essa necessidade do ser humano de buscar a salvação, ela vem desde a queda, desde o Éden, lá em Adão e Eva. Desde quando o ser humano caiu, ele está em busca de salvação. Desde quando o pecado adentrou na raça humana, o ser humano ele está em busca de redenção. E no contexto aqui de Lutero, as pessoas que pagavam, as pessoas que faziam tudo aquilo que eram exigidas e elas eram abusadas para que aquelas coisas acontecessem, elas estavam em busca da salvação. Elas estavam em busca da redenção. Porque como diz Santo Agostinho, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. A nossa relação com Deus foi quebrada a partir do momento em que Adão e Eva pecaram. Essa separação que aconteceu ali no Jardim do Éden fez com que desde então o ser humano buscasse meios e caminhos alternativos para a sua redenção, para a sua salvação. Então, diante disso, o ser humano ele cria os seus próprios planos de salvação. Diante dessa quebra do relacionamento com Deus, com o Eterno, com o Pai, com o Criador de todas as coisas, nós, desde quando caímos lá no Jardim do Éden, estamos tentando criar os nossos próprios planos de salvação. No namoro, no casamento, na empresa, no emprego, na faculdade, no mestrado, no concurso público, numa aposentadoria. Em qual área você está tentando buscar essa salvação que você vai encontrar somente em Deus? Porque muitas vezes, nas suas carências, nessa quebra desse relacionamento com Deus, nós estamos levantando outros altares de adoração e criando outros caminhos de redenção, achando que o meu namorado ou minha namorada vai me redimir, achando que meu filho, meu esposo, minha esposa
vai me redimir, achando que a empresa que eu trabalho vai me salvar de mim mesmo, achando que se eu enfiar a cara nos estudos, vai me salvar de alguma forma, achando que quando chegar a aposentadoria, aí então eu vou ser salvo, aí então eu vou encontrar descanso para minha alma. Quando eu acertar os números da Mega Sena, então eu vou encontrar a tão sonhada salvação. Mas a grande realidade é que muitas vezes nós estamos tentando criar os nossos próprios planos de salvação. Nós estamos projetando no outro ou nas coisas aquilo que somente Cristo é capaz de nos dar. É por isso que nós andamos frustrados, tristes, abatidos, porque nós estamos projetando a nossa salvação em coisas que são lícitas. Tudo isso que eu citei de exemplo aqui são coisas lícitas, mas que de alguma forma se tornam ídolos no nosso coração. E quando esses ídolos não correspondem às nossas ofertas, elas se tornam maldição. Quando essas pessoas ou essas coisas não suprem as nossas carências, nós nos frustramos. Ou pior, quando aparentemente elas suprem as nossas expectativas, nós as idolatramos. E aí um exemplo muito bom para que possamos enxergar isso é num contexto empresarial, é num contexto trabalhístico, vamos falar assim. Então eu entrego tudo na empresa que eu tenho, na que eu sou dono, ou na empresa em que eu trabalho, em que eu sou empregado. O meu tempo, o meu dinheiro, a minha agenda, a minha energia, os meus esforços, eu entrego tudo. Porque afinal de contas, eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais, eu quero ter um cargo maior, eu quero ter um status. E lá no fundo isso revela que na verdade nós estamos tentando buscar algum tipo de redenção no trabalho, fazendo dele um ídolo, porque afinal de contas, se tudo isso acontecer, então a minha vida está resolvida. Quando a minha empresa prosperar, quando eu subir de cargo, quando eu ganhar mais, quando eu chegar naquela função, quando eu entrar naquela empresa, então todas as coisas vão ser resolvidas. E quando isso não acontece, a gente se frustra. Ficamos tristes, abatidos. Ou o contrário, quando todas essas expectativas elas são cumpridas e se tornam realidades na nossa vida, quando eu sou promovido, quando eu recebo um aumento, quando eu consigo entrar na empresa dos meus sonhos, ou quando a minha empresa prospera, quando o meu negócio dá certo, eu expando, eu consigo abrir outras filiais, quando a empresa dá lucro, quando tudo prospera, quando tudo dá certo, eu começo a idolatrar aquilo. Eu começo a colocar toda a minha vida naquilo, achando que aquilo vai salvar a mim mesmo. E como que eu identifico se aquilo pelo qual eu estou devotando a minha vida se tornou um ídolo? Respondendo a seguinte pergunta, que eu já até compartilhei em um dos nossos pequenos grupos, né? Que eu costumo perguntar o seguinte: se tal coisa ou pessoa for tirado de mim, qual é a minha reação? Se alguma pessoa ou alguma coisa for tirado de mim, qual é a minha reação? Se eu for demitido amanhã, se a minha empresa fechar, se o meu filho morrer, se a minha esposa falecer, se o carro explodir, qual vai ser a minha reação? Vai ser aquela de: meu Deus, o meu mundo acabou, o meu chão acabou, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Ou você vai levantar a cabeça, apesar de estar abatido, apesar de estar triste,
e tentando processar os acontecimentos, você vai conseguir continuar. E você vai conseguir dizer firmemente no seu coração que Jesus é suficiente. Então aí você consegue identificar quem é o ídolo do seu coração. E quem está ocupando o trono do seu coração. Jesus é suficiente se tudo for tirado? Ou você vai entrar em completo desespero e sua vida vai perder o sentido? Portanto, a pergunta essa noite, para encerrar, e os meninos de louvor podem subir. Quais são os lugares ou as pessoas que você tem tentado encontrar a salvação ou a redenção? Quais são os ídolos que têm ocupado o lugar que somente Cristo deve ocupar? Quais são os lugares ou as pessoas que você está tentando encontrar a sua redenção e a sua salvação? Porque é somente Cristo, é somente a Escritura, é somente pela fé, é somente a graça e é somente a glória dada a Deus, onde nós iremos encontrar o descanso e a salvação para as nossas almas inquietas, como disse Santo Agostinho. Por isso em Mateus 11, 28, vai dizer: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, dia 31 agora, quinta-feira, que você reflita em tudo isso que essa reforma protestante causou em nós, para que você não caia no conto do vigário, de comemorar o Halloween, pelo amor de Deus. Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Amém, Senhor Deus, obrigado por esse tempo, Pai. Nós oramos, nós clamamos, Pai, para que Teu Espírito Santo possa selar essas palavras no nosso coração, Pai. No nome de Jesus, Pai, a nossa oração, Pai, é que nós saiamos daqui, Senhor Deus, transformados, Pai, para que possamos aplicar tudo isso, Senhor Deus, na nossa vida, Pai. Senhor Deus, sonda o nosso coração, Pai. Vê se há algum ídolo, Senhor Deus, que tenha ocupado o lugar do Senhor na nossa vida, Pai. Vê se há algum plano, Senhor Deus, B de salvação, Pai, que nós estamos tendo, Paizinho, de escape ou de forma, Senhor Deus, de encurtar caminhos ou de encontrar, Senhor Deus, essa tão sonhada paz e essa quietude de alma, Deus, que nós estamos buscando desde quando caímos lá no Éden, Pai. Senhor Deus, destrone todo ídolo, Senhor Deus, no nosso coração essa noite, Pai. Seja ele alguma pessoa ou algum lugar, Pai, que nessa noite nós venhamos sair daqui, Senhor Deus, com o Senhor ocupando o trono e o lugar do nosso coração, Pai. Somente o Senhor, Deus, somente o Senhor, Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a viver tudo isso, Pai, a colocar tudo isso em prática, Senhor Deus, confiando tão somente na Tua palavra e nas Tuas promessas, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por esse tempo. Amém. Vão em paz, Deus abençoe, até nos pequenos grupos.